Epístola de Judas. Epístola de Judas. Fácil de encontrar. Penúltimo livro da Bíblia. Leiamos a palavra. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos seja multiplicadas. Amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e nega a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez sobre isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu, depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contamina a sua carne e rejeita a dominação e vituperam as autoridades. Amém? Podem tomar vossos assentos. Meus amados, concluindo essas epístolas, nós vamos começar hoje sobre a epístola de Judas. E o tema principal dessa epístola é a defesa da genuína fé. A epístola de Judas é a última das chamadas cartas gerais. E é dirigida aos chamados, queridos e conservados por Jesus Cristo. Judas não foi um dos 12, não foi o Judas Iscariote. E esse nome não é bem popular, alguém colocar o nome filho, né? Por causa de o nome ficou atrapalhado para os demais, né? E até porque naquela Bíblia também não fala de muitos Judas, fala de aproximadamente 3 Judas. Ele não pertenceu ao colegiado dos 12. Era filho de José e Maria. Judas, o escritor dessa epístola, era um dos meio-irmãos de Jesus. Judas, irmão uterino de Jesus, de quem se declara servo. Ele que declara servo do Senhor. Ele não ousou dizer que era irmão de Jesus. Ele disse que era irmão de Tiago. Judas, ele se converteu após a ressurreição de Cristo. Vamos ver João capítulo 7. Capítulo 7, versículo 5. Diz, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então não eram convertidos. Mas vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 14. Atos 1 e 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então aqui já
houve uma mudança na vida. Até porque lá em 1 Coríntios 15, 7, Paulo faz essa revelação de que Jesus ele apareceu a Tiago. Tiago se converteu. E esse Judas também, seu irmão, ele se converteu. O ministério de Judas, segundo a tradição, Judas ministrou essa epístola. Indica que ele ministrou na Palestina, na Síria, na Arábia, na Pérsia e na Mesopotâmia. Aqui o escritor não indica quando nem para quem direto ele foi escrito essa carta. Nós entendemos para quem ele escreveu pelo prefácio. Mas alguns estudiosos acreditam que a epístola foi enviada à igreja judaica da Palestina. Foi escrita provavelmente entre os anos 68 e 70 depois de Cristo, quando ele estava na Antioquia da Síria. Judas começa a sua carta com uma forte declaração de confiança em face do perigo ameaçador do gnosticismo, qual um joio semeado pelo adversário já lavrava pela seara do Senhor e contaminava já os mais alongados rebanho daquela época. Congregações era subvertida e obreiros enganados. Observe que essa epístola, ele começa fazendo essa introdução, saudação, mas quando chega no versículo 3, ele diz: amado, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da salvação. Ele queria falar sobre a salvação, mas ele foi impelido pelo Espírito Santo para falar sobre a fé. Ele foi impulsionado a falar agora sobre a fé. E qual a relevância dessa epístola? É uma epístola cristocêntrica. A epístola de Judas, ela é estrutural e formalmente cristocêntrica, ou seja, tendo Cristo como fundamento do centro de todas as coisas. E ele diz, através do eterno amor de Deus, seria guardados em Jesus Cristo, até o dia do seu retorno. E ele fala que o Senhor tem a oferecer misericórdia, paz e amor. Essas bênçãos que quando nos convertemos, nós recebemos da parte do Senhor. E Judas, ele deseja que os seus leitores tivessem graça, misericórdia e verdade multiplicada. Essas bênçãos fossem multiplicadas na vida dos seus leitores. Entretanto, Judas, ele reconhecia o perigo dos falsos mestres, disseminando as suas heresias, tentando impedir o crescimento dos irmãos. Foi a observação que Judas ele viu da obra do Senhor daquela época. Ele viu o que estava impedindo o crescimento da obra do Senhor. Era exatamente a seita, especialmente o gnosticismo, que vinha combatendo contra o cristianismo. Ele distorcendo a palavra do Senhor. E ele agora escreve para combater esta heresia. A epístola de Judas, ela é equivalente, comparada à segunda carta de Pedro, sendo o capítulo 2 de Pedro, ela tem muito a ver, parecido com a epístola de Judas. Se isso acontecesse, nada teria a apresentar a Cristo quando diante do seu tribunal. Se fosse totalmente subvertido, não tinha nada a apresentar ao Senhor. Mas o propósito
é exatamente apresentar diante do tribunal de Cristo. Quantos querem comparecer ao tribunal de Cristo nesta noite? Aleluia! Eu quero estar lá no tribunal de Cristo. Eu não quero estar no trono branco, como réu, mas estaremos lá para julgar. Mas o tribunal de Cristo, todos nós iremos comparecer, aonde iremos prestar conta daquilo que nós fizemos para o Senhor nosso Deus. Então Jesus, ele deixou claro sobre essa questão de nós apresentarmos algo ao Senhor. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 13, e o versículo 12 de Mateus, ele diz assim: porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então nós temos que ter alguma coisa para nós apresentarmos diante do Senhor. E isto aqui significa que se eles não resistissem, os falsos ensinos perderiam muito das bênçãos prometidas pelo Senhor. Uma vez que doutrina falsa destrói a fé. A doutrina falsa, ela destrói a fé. E aqui diz, a fé, uma vez foi dada a todos, ou por todos. Judas, através do Espírito Santo, ele recebeu aqui o mandamento quanto à preservação da fé e de lutar por ela. Observa que uma fé que uma vez nos foi dada. Aqui tirou o hino 186, né? Ele foi baseado exatamente neste versículo. Exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dado ao santo. Ele recomenda batalhar, lutar por essa fé. A fé entregue ao santo é a soma da doutrina cristã contida na palavra de Deus. E aqui consistia nos ensinos dos apóstolos e no conteúdo dos 4 evangelhos, e também os ensinos do Antigo Testamento fazia parte desta fé. E o escritor dos Hebreus, ele fala que através do Senhor sacrifício de Cristo foi resolvida essa situação. Hebreus capítulo 10 e o versículo 10, ele diz assim: na qual vontade temos sido santificado pela oração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então não era necessário mais. Então uma fé que uma vez foi dada ao santo através do sacrifício de Cristo. Enfatiza a finalidade da revelação de Cristo, a revelação dele completa, como vimos aqui na carta aos Hebreus. E aqui nós vamos ver a importância da sã doutrina. A doutrina, ela, se fosse comparar, ela seria a mãe da ética, né? A doutrina seria a mãe da ética. E quando a pessoa perde a ética, a primeira coisa que ele faz é querer mudar a doutrina. É distorcer a palavra do Senhor para se adequar a ele. A primeira coisa. Para Judas, o caso não era meramente doutrinário. Tratava-se de um assunto vitais em jogo. Tendo o caminho falso de um lado, e do outro o caminho da verdade. E o escritor nos mostra que assim como a verdadeira sabedoria e a viva esperança caminham juntas, a sabedoria e a viva esperança caminham juntas,
Do mesmo modo, estão a falsa doutrina e a destruição final. Porque a falsa doutrina, ela não leva a lugar, ela leva à destruição. A igreja morrerá espiritualmente se as heresias prevalecerem em seu meio. A sã doutrina era para combater as heresias. A sã doutrina genuína, a palavra de Deus, é para combater os falsos ensinos, aquilo que quer distorcer a palavra do Senhor, aquilo que quer distorcer a verdade. Então, a sã doutrina, ela tem esse papel de fortalecer a nossa fé e combater as heresias. Nos nossos dias, ouvimos dizer: não importa o que você crê, o que importa é o seu modo de viver, né? Se ouve muito isso. De início, isso parece certo, mas está totalmente errado. Está totalmente errado. Pois o nosso modo de viver é determinado por aquilo que cremos. Então não é o modo de eu viver, é daquilo que nós cremos. E Judas, sabendo disto, ele ensina-nos que a sã doutrina é da máxima importância, é de suma importância para nossas vidas. A epístola é como um alerta, essa epístola é como um aviso, o perigo da igreja. Há perigo na igreja. Então a epístola é para nós estarmos atentos, apercebidos, para lutarmos pela nossa fé e continuar firme nela, e não deixar que as heresias, aquilo que estão hoje facilitando a entrada do céu, não venha nos contaminar. Para não dizer aquele que hoje está na moda, isso não tem nada a ver, isso não é bem assim. Continuamos com a palavra de Deus, assim como ela é para as nossas vidas. Aleluia! O Espírito Santo, ele continua procurando homens, quando fala homens, fala homens e mulheres, que por amor do Evangelho assumam a responsabilidade de lutar em defesa da nossa fé. Aleluia! A fé, a confiança que nós temos no Senhor nosso Deus, e a fé que nós temos da vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. A fé, ela olha para frente com ânimo e coragem, e a incredulidade, ela olha para trás com murmuração e queixumes. A incredulidade, ela mina a fé, ela destrói a fé. E aqui, Judas, ele fala agora no versículo 4, diz: porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para que mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e nega a Deus, o único dominador e Senhor, Jesus Cristo Jesus. Ele aqui, Judas, ele fala o caráter e o destino dos falsos mestres. Ele faz aqui duas negações básicas deles. Judas afirma que os falsos mestres são culpados de dois erros. Primeiro, transforma em libertinagem a graça de nosso Deus e nega o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele está fazendo essas duas coisas, transformando a graça
em libertinagem e negando o sacrifício do Senhor Jesus, o poder dele salvífico, distorcendo a doutrina da salvação. Pela graça, a doutrina da salvação ela é pela graça, um favor de Deus para conosco, e ensinava os tais doutores que o crente, mesmo cultivando devassidões e intemperança, jamais perecerá. Ou seja, a salvação não é por obra, a salvação é pela graça, não é? Então a obra você pode fazer o que bem quiser. Era isso que eles estavam fazendo. Como a salvação não é pelas obras, então, que é pela graça, você está salvo. Então você pode fazer o que bem quiser. Era isso que eles estavam ensinando. Pois sempre será objeto do favor de Deus. Eles entendiam que ele podia fazer o que bem quisesse, que eles estavam dentro do favor de Deus. E eles não iam perecer. E eles os instigavam aos fiéis a praticarem toda espécie de libertinagem. Tudo que podia fazer, para eles poderiam fazer. Então eles estavam distorcendo os ensinamentos da palavra de Deus. Essa heresia, ela era tão radical e tinha um juízo terrível. Aliás, ela era tão radical e tinha se afastado tanto da lei que não poderia ter qualquer freio sobre eles. E prevalecendo sobre tudo isso a imoralidade. Judas disse, olha, eles são dessa maneira, eles estão fazendo isso, distorcendo o favor de Deus, a salvação, para o homem contaminar seu corpo, porque para ele não alterava nada. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser santos, irrepreensível, corpo, alma e espírito. Precisa permanecer santo, irrepreensível diante do Senhor. E Judas agora, para responder ele cita 3 exemplos de juízos divinos. Por causa de quê? Da desobediência. Por causa da desobediência do povo, ele vê o juízo de Deus. Aí Judas disse, olha, esse povo pode ter certeza, o que eles estão fazendo, vai vir o juízo de Deus. E não adianta o homem procurar fazer, pode ter certeza que o juízo de Deus, ele continua. Deus não mudou, ele é o mesmo. Porque senão Deus é amor, mas não esquecemos que Deus é justiça. Primeiro, ele cita o povo de Israel. Judas mostra o juízo que ocorreu com o próprio povo de Deus. Olha que esse povo foi tirado lá do Egito, através de Moisés, o Senhor tirou aquele povo, eles atravessaram o Mar Vermelho, viram milagres acontecer em todo o deserto, mas quando chega o momento que era para eles entrar na terra prometida, quando foi para observar a terra, que segundo a observação que nós temos, que se eles tivessem ido direto, em 40 dias eles estariam na terra. Mas Moisés pegou e mandou os espias ir observar a terra prometida. Nós lá no livro dos Números, capítulo 14, ele narra essa história. Quando eles foram observar a terra prometida, mandou aqueles 12 espias observar a terra, e quando voltaram, 10 daqueles espias apresentaram um relatório pessimista, ao ponto do povo se levantar contra Moisés. Esse povo se indignou tanto com Moisés, que eles queriam voltar para o Egito. E somente Josué e Caleb foi que apresentou um relatório positivo. E aí veio a sentença do Senhor. Olha o versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo:
Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhe assim como eu vi, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei vós outros. Ao verso 29. Neste deserto cairão o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. O resto todinho daquele povo, eles morreram no deserto. Veio o juízo de Deus sobre aquele povo por causa da desobediência. Era isso que Judas estava combatendo. Disse, olha, pode ter certeza que o que vocês estão fazendo vai vir o juízo de Deus. Se Deus não poupou, não o povo de Israel, vai poupar vocês? E para nós? Depois você pode ler até o 32. E nós precisamos ter um cuidado. Nós como remidos, podemos encontrar numa situação, e aí cabe nós a vigilância. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e 12. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Aqui o despertamento para nós permanecermos firmes no caminho do Senhor. Que nada venha lhe tirar do alvo, do objetivo, do sonho, do propósito que nós temos de um dia encontrar com o Senhor. Porque Deus, Ele é justiça. Ele não poupou o seu povo. Aquele povo morreu no deserto. Aí ele cita mais. Ele cita agora os anjos. Judas aqui se refere ao pecado e o seu resultado dos anjos caídos. Os anjos foram feitos seres espirituais, assexuados, mas com livre-arbítrio. Assim como ele fez o homem com livre-arbítrio. E o pecado dele foi resultado, a queda. O que os levou a cair foi a concupiscência e a soberba. Havia arrogância na vida daqueles falsos mestres. Os anjos também foi a arrogância, a altivez dele. E Deus tem um limite de tolerância. Deus, ele tem um limite de tolerância. O juízo cai sobre todos os soberbos, até sobre, como caiu sobre os anjos. Voltamos lá no livro de profeta Isaías. Isaías 14. Isaías 14. E o versículo 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da minha congregação, no monte da congregação, me assentarei da banda do lado do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. O que foi? Foi altivez. E quando Lúcifer, o anjo de luz,
ele se rebelou, a sua desobediência contra Deus, eles foram lançados por terra. E tem anjos tão mal, tão perigosos, que eles estão presos em cadeias espirituais. Então o Senhor, ele disse, o Senhor não poupou nem os anjos, nem ele não poupou. Deus destruiu do seu projeto, do seu intento, e eles foram rebaixados, e o ponto de perder toda a esperança, porque já estão condenados. Aí Senhor e Judas não para por aqui. E aqui, o que nós aprendemos aqui, amados? Não podemos rejeitar a autoridade de Deus, e nem aqui são constituídas por Deus. Não podemos abandonar a nossa posição de servos, daquilo que Deus tem te colocado, a posição que Deus tem colocado. Não podemos nos abandonar. Para quê? Para nos mantermos firmes no propósito do qual Deus nos chamou, do qual Deus nos designou para nós fazermos. Nós precisamos manter firme a nossa posição diante do Senhor. Não em posição, não posição como estátua, não, mas como servo, a serviço do Senhor nosso Deus. E Lúcifer perdeu essa patente que ele tinha pela exaltação de querer ser igual a Deus, ou até acima de Deus, que era o projeto dele, o trono dele, mas foi destruído. Aí eu cito aqui agora aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. A conduta mundana, imoral dos habitantes desta cidade. Paulo, ele escreve o primeiro capítulo de Romanos baseado nessa história. Quando ele fala a situação tão pecaminosa que encontrava a cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Eles haviam aprofundado na imoralidade, no homossexualismo, principalmente isso. Ao ponto deles não respeitar nem os anjos que foram tirar Ló lá daquela cidade. Você vê o ponto que estava o pecado na cidade de Sodoma e de Gomorra. Quando o anjo foram visitar Abraão, que eles foram ali trazer a notícia que Sara daria luz a um filho depois de 1 ano, ali seguiram aqueles 2 anjos agora. Eles estavam em 3, agora foram 2. Nós lembra que a teofania do Senhor, aí visitando Abraão, falando para Sara, foi quando Sara ouviu essa mensagem, ela riu, por isso que o nome Isaac significa riso. Eles falou que ia destruir aquela cidade. E o capítulo 18 do livro de Gênesis é a intercessão de Abraão pelos habitantes daquela cidade, porque lá estava o seu sobrinho Ló e a sua família, e ele foi interceder. Observe que ele começou com 50 e na verdade não tinha nem 5 pessoas lá naquela cidade. E ele ali, quando eles foram chegar, o Ló recepcionou aqueles homens. Quando foi a noite, começou a perturbação daquele povo, ao ponto de eles estender a mão e eles se tornar cegos. Vamos ver aqui o livro de Gênesis, capítulo 19. Capítulo 19 do livro de Gênesis. Qual o versículo primeiro? E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com ele o rosto em terra. E diz: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passar nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Versículo 3. E porfiou com eles muito, e vieram com ele,
e entraram na sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, olha, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traz-nos fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais o mal. Ele chamou aquele povo de meus irmãos. Ló com todo cuidado com aquele povo. E o versículo: eis que duas filhas tenho, que ainda só conheceram o varão, vos trarei, e fareis dela como bom for os vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Olha o pecado que estava naquela cidade. Ao versículo, continuando aqui. Eles, porém, disseram: sai daí. E disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e querer ser juiz de tudo. Aqui já com Ló, chamando Ló, que Ló queria ser juiz daquele povo. Eles já não estavam nem respeitando Ló. Agora te faremos mais mal a ti e o que a eles. E arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se e arrombaram a porta. E aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Aqui era a situação que estava aquela cidade. E o amanhecer do dia, Ló não saiu ainda para convidar seus futuros genros para que deixasse aquela cidade. Mas eles não acreditaram na mensagem de Ló. Ló saiu para pregar, mas eles não aceitaram. E Ló saiu daquela cidade, ele, a sua esposa e as duas filhas, com uma ordem de Deus, de não olhar para trás, que aquela cidade seria destruída, estava debaixo do juízo de Deus, assim como foi destruída. E a mulher de Ló, muito apegada às coisas terrenas, ela olhou para trás, e a Bíblia diz que ela se converteu em uma estátua de sal. E aí começou a tragédia na vida de Ló, porque Deus queria colocar ele no lugar, ele preferiu outro lugar. E o lugar que ele preferiu foi ali onde houve aquele enxerto com as suas duas filhas. Saiu os amonitas e os moabitas. Aquele povo que se tornou um calo no povo de Israel foi a descendência dessas duas filhas de Ló. E Deus destruiu aquela cidade por causa da imoralidade. E hoje nós estamos vivendo dias que as ideologias estão aí, subvertendo os princípios da palavra de Deus, tentando desconstruir o que nós construímos, o que nós ensinamos para os nossos filhos, o que nós ensinamos da palavra de Deus. Estão desconstruindo os princípios, deixando a palavra de Deus de lado, para assim satisfazer os desejos. E aonde sabemos que vai vir o juízo de Deus para esse povo. Hoje Deus não tem pressa. Nós estamos na dispensação da graça, mas Deus não tem pressa, porque o trono branco aguarda o desobediente e aqueles que distorcem os princípios da palavra de Deus. E qual que é a recomendação da palavra de Deus para nós? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios.
capítulo 6, e o versículo 10. O que eu diz? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o quê? O reino de Deus. Aqui está essa lista, que como advertência para que não venhamos incorrer no erro que ocorreu esse povo. Esses homens pregavam e praticavam a imoralidade. Esses pregadores que no dia de Judas pregavam e praticavam a imoralidade estavam afundados na indecência, na fornicação, no adultério e na concupiscência, que é toda sorte de pecado. Eles estavam nessa situação quando Judas escreve essa carta, alertando o juízo de Deus, o iminente juízo do Senhor, porque Deus, Ele não deixa se escarnecer, Deus não deixa se zombar. E não adianta alguém facilitar, distorcer a palavra do Senhor para agregar numerações e tentar diluir a palavra do Senhor, que não adianta, amado. A palavra do Senhor é a mesma, ela precisa continuar sendo o que ela é. Aleluia! Não tem facilidade, amados. O céu é tomado por esforços. Ou nós nos esforçamos para entrar nele, ficamos de fora. Não tem meio termo. Mas hoje, infelizmente, estamos vendo dias que não teve uma nova revelação da Bíblia. Na Bíblia não tem nova revelação. Não há novo debaixo do céu da terra, já dizia Salomão. Essa seita que hoje nós vemos hoje, distorcendo a palavra do Senhor, já vem desse tempo. Já vem lá de Sodoma, o Paulo já identificou isso aí, registrando naquele tempo. É o que nós estamos vendo hoje. Só mudou a roupagem, mas é o mesmo princípio, é distorcer a palavra de Deus. E o inimigo vem trabalhando dessa maneira hoje, sutilmente. Porque hoje nós não vemos alguém endemoniado, caindo, rolando ainda. Primeiro via isso, não via? Hoje não. E o inimigo hoje vem trabalhando sutilmente. E o alvo dele é exatamente as crianças. O inimigo sempre trabalhou para destruir as crianças. Já vem desde o dia lá de Moisés, já vemos no dia de Jesus. E o alvo é exatamente esse. Que a criança, ela não pode ser impelida de escolher o que ela quer ser. Mas não uma criança com 4 anos, ela dizer que tem o direito de ser o que ela quiser. Isso é distorcer, mano, os princípios da palavra do Senhor. E exatamente hoje, com esse movimento que nós estamos vendo hoje, e precisamos ter muito cuidado até o que nós falamos aqui, precisamos cada vez mais investir no conhecimento dos nossos filhos. Eu falava dias atrás, pregando lá em Redenção, com a família, que nós precisamos voltar a sentar ao pé da mesa, com a família, o café da manhã com a família, restauração do culto doméstico, que hoje na correria do afã, todos os dias, a pessoa não tem mais tempo de sentar no pé da mesa, e conversar, ler a palavra do Senhor, meditar nela ali, orar com a família. Proteja o seu lar, proteja a sua família. Senhor sacerdote da casa, traga a sua família, não perca a sua família, não deixe o inimigo tragar seus filhos, traga para a presença do Senhor.
Sente no pé da mesa, mas ele não quer ser crente, continua intercedendo. E vem um momento que você não tem força para trazer ele para cá do Senhor, mas através do joelho dobrado, na presença do Senhor, ele vai trabalhar na vida dele, e eles vão se converter, e o nome do Senhor é glorificado. Não deixe que o sistema de hoje venha tragar os nossos filhos, e a responsabilidade é nossa, porque a Bíblia diz: filhos são herança do Senhor, e herança precisamos cuidar. E Deus nos confiou para nós cuidar dos nossos filhos, e nós precisamos cuidar dele com amor, com intercessão, com orientação da palavra do Senhor. Então o juízo era iminente para vir por essas, como aconteceu para Israel, os anjos e a cidade de Sodoma. Na próxima, que mais umas 2 semanas aí, nós vamos continuar aqui, que agora vai falar de pessoas, não é de cidade. Nós vamos continuar aqui, que ele vai falar o que aconteceu com pessoas que também se levantaram contra o Senhor individualmente. Amém? Deus continua falando aos nossos corações.